Imagine estar diante de uma criatura que, ao perder o controle, deixa cair a máscara e revela algo que nem mesmo os mais preparados conseguem encarar de frente. Você já teve a sensação de que havia algo muito mais sombrio por trás do olhar de um narcisista em crise? Aquilo que parecia apenas arrogância e manipulação se transforma em algo muito mais aterrorizante. 7 forças ocultas, 7 demônios emocionais que assumem o comando quando o ego inflado se desmancha em desespero. O que realmente acontece com um narcisista quando ele é confrontado com sua impotência? A verdade é que poucas pessoas estão emocionalmente preparadas para encarar esse colapso. Quando o narcisista perde o domínio sobre sua imagem, sobre o ambiente ao seu redor ou sobre a pessoa que ele tentava controlar, ele se torna palco de uma batalha interna devastadora. Segundo Ross Rosenberg, esse é o momento em que as defesas psíquicas se desintegram e os aspectos mais sombrios de sua personalidade emergem com fúria. Esses demônios não são mitos, são padrões comportamentais profundos, criados por traumas, medos e uma necessidade insaciável de controle. Você está prestes a desvendar o que muitos evitam até mesmo imaginar. Neste vídeo, vamos revelar, um por um, os 7 demônios que se manifestam no narcisista quando ele perde as rédeas. E não estamos falando de possessões místicas, estamos falando de distorções emocionais tão intensas que parecem sobrenaturais. Prepare-se para entender por que o narcisista se torna tão perigoso quando é confrontado com a rejeição, a exposição ou a perda de poder. Este não é um conteúdo comum, é um mergulho profundo no lado mais obscuro da mente narcisista, onde a empatia desaparece completamente, e tudo o que resta é a busca por vingança, dominação e sobrevivência emocional a qualquer custo. Você vai entender por que algumas vítimas sentem que saíram de um campo de guerra emocional, e por que é tão difícil explicar o que viveram com um narcisista que perdeu o controle. Fique até o fim, porque cada demônio revelado traz um nível mais profundo de entendimento. E também um alerta. Se você já viveu ou está vivendo um relacionamento com alguém assim, essas informações vão te ajudar a se proteger, a se libertar e, acima de tudo, a enxergar a verdade que poucos suportam. O narcisista não teme perder você. Ele teme perder o controle que tem sobre você. E quando isso acontece, ele deixa de ser apenas cruel. Ele se transforma. Quando o narcisista perde o controle, o primeiro demônio que se manifesta é a raiva narcísica, uma fúria devastadora que não conhece limites e que pode se manifestar de forma explosiva ou silenciosa, mas sempre destrutiva. Segundo Ross Rosenberg, essa raiva não é apenas irritação, ela é uma resposta violenta à ameaça ao falso self. A imagem idealizada que o narcisista construiu de si mesmo. Quando essa imagem é ameaçada por críticas, rejeição ou qualquer forma de confronto, a raiva se ergue como uma muralha emocional que visa proteger o ego fragilizado, atacando tudo e todos que estiverem por perto. Essa fúria é uma das experiências mais angustiantes para quem está próximo de um narcisista. Ela pode vir acompanhada de gritos, ameaças, manipulações emocionais ou até mesmo o completo silêncio punitivo, no qual o narcisista se cala, mas deixa o ambiente carregado de tensão. A vítima passa a sentir medo, culpa e confusão, sem entender por que uma simples discussão despertou tamanha hostilidade. O demônio da raiva narcísica não negocia, não escuta e não recua. Ele domina totalmente o comportamento do narcisista, fazendo com que ele perca qualquer capacidade de empatia ou autorregulação. A raiva narcísica é, na verdade, o reflexo de um desespero interno. O narcisista, ao se ver sem controle, sem admiração ou sem a validação que alimenta seu ego, entra em colapso emocional. É como se estivesse diante de um espelho quebrado,
onde já não consegue se reconhecer, e isso o enlouquece. Por isso, ataca com tudo que tem, usando palavras como lâminas e atitudes como armas. O objetivo? Desestabilizar o outro para recuperar, mesmo que por um instante, a sensação de poder. É nesse momento que muitas vítimas se perdem, tentando acalmar o narcisista ou buscar lógica onde só existe causa emocional. Ross Rosenberg explica que a raiva narcísica é muitas vezes o primeiro sinal claro de que a relação deixou de ser apenas tóxica para se tornar abusiva. É um sinal vermelho, um alerta urgente que muitas pessoas ignoram por medo ou esperança de mudança. O problema é que, quanto mais se tenta agradar o narcisista nesses momentos, mais ele se sente legitimado a continuar. A vítima entra em um ciclo de autopreservação, muitas vezes justificando comportamentos inaceitáveis, acreditando que aquilo é fruto de um momento difícil e não de um padrão estrutural. A grande armadilha da raiva narcísica é que ela vem seguida de fases de aparente calma, onde o narcisista pode pedir desculpas, prometer mudanças ou até demonstrar afeto. Mas, como ressalta Rosenberg, isso faz parte do ciclo do abuso. A fúria volta sempre que o ego doentio é ameaçado, e a vítima vive em constante estado de alerta, sem saber quando o próximo ataque acontecerá. É como viver ao lado de uma bomba relógio emocional, onde qualquer movimento pode desencadear uma explosão. Essa instabilidade é exatamente o que o narcisista deseja: manter o outro emocionalmente fragilizado e psicologicamente dependente. Aos olhos de quem observa de fora, pode parecer exagero. Mas quem já viveu a experiência de presenciar essa raiva, sabe o quanto ela é real e aterrorizante. Ela deixa marcas invisíveis, medo de se expressar, medo de ser quem é, medo de existir livremente. A vítima passa a se autocensurar, a se diminuir para evitar novos confrontos, e aos poucos perde a conexão com sua própria identidade. O narcisista, dominado por esse primeiro demônio, destrói relacionamentos, famílias e até mesmo carreiras, tudo em nome de manter seu ego intacto. O que torna a raiva narcísica tão perigosa é sua capacidade de ser racionalizada pelo próprio narcisista. Ele acredita piamente que tem razão, que está sendo injustiçado ou provocado. Ele se vê como vítima, não como agressor, o que torna impossível qualquer diálogo ou reconciliação real. Rosenberg aponta que esse tipo de distorção cognitiva é o combustível que alimenta o ciclo abusivo. O narcisista não reconhece seus erros, porque admitir falhas seria destruir o castelo de cartas que ele construiu em torno de sua falsa identidade. Mas há algo ainda mais assustador. A raiva narcísica pode se intensificar com o tempo. Cada perda de controle, cada confronto, cada vez que a vítima tenta se libertar, é interpretado como um ataque direto ao ego. E o narcisista responde com ainda mais intensidade. É por isso que muitas vítimas relatam que os episódios de fúria se tornam mais frequentes e mais intensos com o tempo. O que começa como gritos pode evoluir para agressões físicas, destruição de objetos ou chantagens emocionais devastadoras. Esse é o verdadeiro rosto do primeiro demônio. Em muitos casos, essa raiva também é usada como ferramenta de dominação. O narcisista percebe o efeito que ela causa e passa a utilizá-la de forma estratégica. Ele explode, não apenas por estar descontrolado, mas para provocar medo, insegurança e submissão. É um jogo psicológico cruel, onde o objetivo é manter a vítima em constante estado de fragilidade emocional. A raiva deixa de ser apenas uma reação emocional para se tornar uma arma fria e calculada, e isso a torna ainda mais perigosa. Para quem está preso nesse ciclo, a saída parece impossível.
A cada explosão, segue-se uma fase de calmaria manipuladora, onde o narcisista tenta recuperar a confiança da vítima apenas para reiniciar o ciclo. Ross Rosenberg chama isso de vínculo traumático, uma ligação disfuncional baseada na oscilação entre abuso e recompensa. A vítima se sente emocionalmente confusa, com medo de sair, mas também incapaz de ficar. E enquanto isso, o narcisista segue alimentando seu ego às custas da dor alheia. A forma como o narcisista manipula a narrativa é outro aspecto assustador desse demônio. Após um episódio de raiva, ele pode distorcer completamente os fatos, culpando a vítima, minimizando seus próprios comportamentos ou até mesmo se fazendo de mártir. Isso enfraquece ainda mais a autoconfiança de quem está do outro lado, que passa a duvidar de si mesmo e de sua própria percepção da realidade. É o chamado gaslighting, uma técnica de manipulação que destrói lentamente a sanidade emocional da vítima. O mais cruel é que muitas vezes o narcisista explode justamente quando a vítima começa a se afirmar, a colocar limites, a dizer não. É como se qualquer movimento de autonomia fosse interpretado como uma ameaça mortal. Isso revela o verdadeiro medo por trás da raiva, o medo da perda do controle. O narcisista não quer perder você, ele quer manter o poder que tem sobre você. E se para isso for necessário destruir emocionalmente, ele não hesitará. É nesse ponto que a intervenção se torna necessária. Reconhecer que essa raiva não é normal, que não é passageira e que não vai mudar com amor, paciência ou compreensão é o primeiro passo para romper o ciclo. Ross Rosenberg enfatiza que só há uma solução eficaz: afastamento. Não há diálogo possível com alguém que se recusa a reconhecer seus erros e que usa o terror emocional como forma de dominação. Uma verdadeira libertação começa quando você entende que não é responsável por curar o narcisista, mas é responsável por se proteger. Se você se identificou com essas descrições, é sinal de que já viu de perto o rosto desse primeiro demônio. E isso exige coragem, consciência e, acima de tudo, ação. Nos próximos blocos, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse universo sombrio, revelando os outros 6 demônios que assumem o controle do narcisista quando ele perde sua máscara. Prepare-se, porque a verdade que vem a seguir é ainda mais difícil de encarar, mas absolutamente necessária para sua libertação emocional. Quando a raiva narcísica não consegue destruir o outro, o segundo demônio entra em cena: a humilhação perversa. Esse demônio é ardiloso, cruel e calculista. Ele surge quando o narcisista percebe que gritar ou explodir já não causa o mesmo impacto emocional. Então, ele muda a tática. Passa a atacar silenciosamente, corroendo a autoestima da vítima gota a gota, com palavras afiadas como navalhas, sorrisos falsos e comparações destrutivas. Ross Rosenberg descreve essa fase como o momento em que o narcisista assume sua face mais sádica, mais fria e mais estrategicamente manipuladora. A humilhação perversa é diferente da raiva. Ela não vem acompanhada de gritos, mas de ironias. Não se manifesta em explosões, mas em comentários sutis, disfarçados de preocupação, de humor ou até de amor. O narcisista faz questão de apontar seus defeitos, de minimizar suas conquistas, de distorcer suas intenções. Aos poucos, você começa a duvidar de si. Aquela confiança que ainda restava vai sendo destruída até virar pó. E o pior, muitas vezes as pessoas ao redor nem percebem. Acham que ele está apenas sendo sincero, brincando ou tentando te ajudar. Esse demônio é um mestre da manipulação emocional. Ele sabe exatamente onde tocar para ferir. Ele usa tudo o que você já revelou em momentos de vulnerabilidade para te atacar com precisão cirúrgica. Se você compartilhou inseguranças, traumas ou sonhos, tudo será usado contra você. Não há empatia, não há limites.
A única regra é manter o controle a qualquer custo. Segundo Rosenberg, essa dinâmica cria um tipo de aprisionamento psicológico que é muito mais difícil de romper do que a violência física, porque as feridas não são visíveis, mas são profundamente sentidas. A crueldade da humilhação perversa está justamente em sua aparência inofensiva. O narcisista pode agir publicamente de forma amorosa, gentil, carismática. Mas, nos bastidores, a realidade é oposta. Você é constantemente diminuído, desacreditado e ridicularizado. Se tenta reagir, é acusado de ser sensível demais, dramático ou ingrato. Isso desestabiliza totalmente sua percepção da realidade. Você começa a se perguntar: será que estou exagerando? Será que ele tem razão? Esse é exatamente o objetivo do demônio: desorientar, confundir, dominar. Em muitos casos, esse tipo de humilhação vem acompanhado de comparações. O narcisista compara você com ex-parceiros, com amigos, com desconhecidos, sempre para te colocar para baixo. Ele pode dizer frases como: fulana no seu lugar faria muito melhor, ou se você se cuidasse mais, eu te desejaria como antes. Essas palavras não são ditas por acaso. Elas são friamente calculadas para destruir sua autoestima e fazer você se sentir pequeno, insuficiente, indigno de amor. Ross Rosenberg explica que esse padrão serve para enfraquecer sua identidade e manter você dependente da aprovação do abusador. Outro aspecto desse demônio é o prazer que o narcisista sente ao ver o outro envergonhado, abatido, humilhado. Sim, prazer. É como se, ao rebaixar o outro, ele conseguisse se sentir superior. Isso alimenta seu ego doente e cria a ilusão de controle. E é por isso que ele repete esse comportamento mesmo quando promete que não vai mais agir assim. Para ele, não se trata de um erro, é uma estratégia eficaz. E quanto mais você se enfraquece, mais ele se fortalece. Essa é a dinâmica sombria que mantém o ciclo abusivo girando com força. A humilhação perversa pode acontecer em qualquer ambiente, no relacionamento amoroso, na família, no trabalho. O narcisista se adapta ao contexto para exercer seu poder. Ele pode sabotar seus projetos, fazer piadas sobre você diante dos outros, ou te isolar socialmente para que ninguém perceba o que está acontecendo. É uma prisão silenciosa, onde cada palavra é uma corrente e cada olhar de desprezo é uma cela. Ross Rosenberg destaca que a vítima, ao viver isso por muito tempo, passa a desenvolver sintomas de depressão, ansiedade e, em muitos casos, síndrome do pânico. O mais assustador é que muitas vítimas se tornam cúmplices desse processo sem perceber. Elas passam a se culpar, a se justificar, a tentar merecer o afeto do narcisista. Entram num ciclo de esforço constante para serem boas o suficiente, para não causarem incômodo, para agradar em tudo. Mas esse esforço nunca será suficiente, porque o narcisista não quer parceria, quer submissão. E enquanto ele sentir que você ainda está tentando agradá-lo, ele saberá que ainda tem poder sobre você. Um dos maiores desafios para quem vive sob o domínio desse demônio é perceber que está sendo humilhado. Isso porque o narcisista muitas vezes age com uma falsa bondade, fazendo você acreditar que está sendo ajudado, orientado ou amado. Ele pode dizer que está te alertando para o seu próprio bem, quando na verdade está apenas te controlando. Essa confusão é proposital. É assim que ele mantém o domínio. Por isso, reconhecer as verdadeiras intenções por trás das palavras é o primeiro passo para romper esse ciclo. Segundo Rosenberg, o narcisista não age assim por acaso. Ele repete padrões que aprendeu ainda na infância, muitas vezes como forma de lidar com suas próprias inseguranças e traumas não resolvidos. Mas isso não é justificativa, é apenas explicação.
Compreender o que está por trás do comportamento narcisista pode ajudar a romper o vínculo de culpa que a vítima sente, mas jamais deve ser usado como motivo para tolerar abusos. Toda forma de humilhação é violência emocional e precisa ser tratada como tal. É importante lembrar que o narcisista não vai mudar porque você o ama, o compreende ou o perdoa. Ele só muda quando percebe que não tem mais controle. Por isso, a resposta mais eficaz à humilhação perversa é o afastamento emocional. Isso não significa necessariamente cortar relações de forma imediata, mas sim se fortalecer internamente, recuperar sua autoestima, buscar apoio e criar estratégias para sair desse ciclo. Como ensina Ross Rosenberg, o autoconhecimento é a chave para quebrar o vínculo traumático. Cada comentário cruel, cada piada disfarçada, cada comparação destrutiva é um alerta. O demônio da humilhação perversa está em ação, e quanto mais cedo você reconhecê-lo, mais chances tem de se proteger. Você merece relações saudáveis, onde seja valorizado, respeitado e amado de verdade. Não aceite menos do que isso. O amor não humilha, não diminui, não machuca. E se você precisa se esconder, se calar ou se anular para manter alguém por perto, esse alguém não te ama, ele te possui. Neste ponto, já revelamos 2 demônios que tomam conta do narcisista quando ele perde o controle: a raiva narcísica e a humilhação perversa. Mas ainda há mais 5 forças sombrias à espreita, prontas para se manifestarem a qualquer sinal de ameaça à sua falsa grandiosidade. No próximo bloco, vamos desvendar o 3º demônio, talvez o mais dissimulado de todos. Aquele que sorri enquanto mente, seduz enquanto manipula e promete enquanto destrói. Quando a raiva narcísica e a humilhação perversa não surtem o efeito esperado, quando a vítima começa a se afastar, se proteger ou simplesmente não reagir mais como antes, o narcisista convoca um demônio mais sutil, mas igualmente destrutivo: a sedução enganosa. Esse demônio é o mestre da ilusão. Ele surge com palavras doces, promessas de mudança e gestos de carinho cuidadosamente planejados para confundir e atrair novamente a vítima para dentro do ciclo abusivo. Ross Rosenberg descreve essa fase como a mais perigosa, justamente porque se disfarça de amor, mas é apenas controle maquiado. A sedução enganosa é ativada quando o narcisista sente que está perdendo seu suprimento narcisista, ou seja, quando a fonte de admiração, atenção e validação começa a se esgotar. Ele sabe que se continuar com agressões e humilhações, a vítima pode se libertar. Então, muda de estratégia. Reativa a fase da lua de mel do relacionamento abusivo. Passa a agir com gentileza, a elogiar, a mostrar interesse, a fazer planos para o futuro. Mas tudo isso é um teatro, um enredo cuidadosamente construído para recuperar o controle que estava escapando por entre seus dedos. É nesse momento que muitas vítimas voltam atrás. Acham que o narcisista finalmente entendeu, que ele mudou, que está arrependido. E isso é completamente compreensível. Afinal, quem não quer acreditar que o outro pode melhorar, que o relacionamento ainda tem salvação? O problema é que, segundo Rosenberg, essa melhora não passa de uma manipulação emocional. Não há transformação genuína, apenas uma encenação estratégica. O narcisista sabe exatamente o que dizer, como agir e onde tocar para despertar compaixão, esperança e culpa. Esse demônio se alimenta da empatia da vítima. Ele precisa que ela acredite, que sinta piedade, que veja o lado bom do narcisista. Por isso, pode até compartilhar partes da própria história, falar sobre traumas do passado, mostrar fragilidade, mas tudo é parte do jogo. Essa falsa vulnerabilidade é usada para despertar proteção e confundir os sentimentos da vítima. Afinal, como se afastar de alguém que parece tão quebrado, tão ferido, tão carente de amor? É exatamente aí
que o laço se fortalece e a prisão emocional se fecha com mais força. O mais cruel é que, nessa fase, o narcisista pode até fazer gestos concretos, ir à terapia, mudar temporariamente atitudes, demonstrar carinho em público, mas esses movimentos raramente são consistentes. São como um truque de mágica, encantam no início, mas logo revelam a ilusão por trás. Quando a vítima se entrega novamente, o narcisista retoma o comportamento abusivo com ainda mais intensidade, punindo-a por ter ousado se afastar. É como se dissesse: "Você pensou que podia me deixar? Agora vai pagar por isso." E assim, o ciclo se reinicia. Ross Rosenberg enfatiza que essa fase de sedução enganosa é uma das mais difíceis de romper, porque ela reacende a esperança. E esperança, quando manipulada, pode ser mais perigosa do que o medo. A vítima acredita que o amor pode vencer, que o narcisista é apenas uma pessoa machucada tentando melhorar. Mas a realidade é que, sem uma mudança profunda e voluntária, baseada em autorresponsabilidade e comprometimento real com o tratamento, não há transformação verdadeira. Há apenas repetições maquiadas de manipulação. Um sinal claro de que a sedução é enganosa é a pressa. O narcisista não quer dar tempo para você pensar, refletir ou se fortalecer. Ele quer te reconquistar rapidamente, antes que você perceba a armadilha. Por isso, intensifica gestos românticos, faz promessas grandiosas, se mostra o parceiro ideal. Tudo isso para criar uma avalanche emocional que te impeça de ver a realidade com clareza. Esse é um dos maiores alertas que Ross Rosenberg aponta em seus estudos. Quando alguém muda rápido demais, sem consistência, desconfie. Amor verdadeiro não pressiona, não sufoca, não manipula. Outro indício dessa manipulação é a seletividade. O narcisista melhora apenas em áreas visíveis que possam impressionar ou convencer a vítima de que algo está mudando. Mas nos bastidores, o controle emocional, o desprezo e a manipulação continuam ativos. Ele passa a agir como se merecesse confiança imediata, como se tudo o que aconteceu antes pudesse ser apagado. E quando a vítima relembra episódios passados, ele se irrita, se faz de ofendido ou a acusa de viver no passado. Essa negação faz parte do ciclo abusivo e é a prova de que não houve evolução real. A sedução enganosa também pode assumir a forma de um pedido de socorro. O narcisista pode dizer que está deprimido, que não sabe viver sem a vítima, que vai se machucar se ela o deixar. Isso desperta medo, culpa e compaixão, sentimentos que fortalecem ainda mais a ligação disfuncional. Esse tipo de manipulação emocional é extremamente perigoso, pois mistura chantagem com apelo afetivo. Rosenberg alerta que essa é uma tática clássica do narcisista em colapso, transformar-se em vítima para continuar sendo algoz. Nesse cenário, a vítima se vê num impasse emocional. Ela quer acreditar, quer ajudar, quer salvar. Mas ao fazer isso, se afasta ainda mais de si mesma. Abandona seus limites, seus instintos, suas necessidades. E é assim que o ciclo traumático se repete. A cada reconciliação, o narcisista volta mais confiante, mais implacável, mais convicto de que pode manipular sem consequências. E a vítima, cada vez mais fragilizada, começa a acreditar que talvez o problema esteja nela, e não nele. Esse é o efeito devastador da sedução enganosa. O único antídoto para esse demônio é a clareza. Clareza sobre o padrão, sobre os ciclos, sobre a manipulação. Clareza sobre o valor que você tem e o tipo de amor que merece. Como ensina Ross Rosenberg, quando a pessoa se reconecta com sua identidade autêntica, ela começa a perceber as distorções, os jogos, as armadilhas. E essa consciência é libertadora. Não resolve tudo de imediato, mas é o primeiro passo para quebrar o ciclo e recuperar o controle sobre sua própria vida emocional. Se você já viveu esse tipo de sedução,
e muitos que se relacionam com narcisistas vivenciaram. É fundamental entender que não foi fraqueza da sua parte. Foi empatia sendo usada contra você, e isso é cruel. Mas agora que você vê com mais clareza, pode escolher diferente. Pode colocar limites, buscar ajuda e, sobretudo, pode dizer não sem culpa. Porque o verdadeiro amor nunca vai te pedir para se sacrificar por alguém que só te oferece dor. 3 demônios já foram revelados. 3 rostos distintos da mesma essência. O desespero do narcisista ao ver seu império emocional desmoronando. Mas ainda não terminamos. No próximo bloco, vamos encontrar um dos demônios mais ardilosos e perigosos. Aquele que se alimenta da distorção da realidade, que transforma a verdade em mentira e que reescreve os fatos para se proteger. Um demônio chamado gaslighting. Quando as explosões de raiva, a humilhação disfarçada e a sedução estratégica já não são suficientes para manter o controle, o narcisista evoca o mais sorrateiro e destrutivo dos demônios, o gaslighting. Esse demônio não grita, não ameaça diretamente, nem mesmo seduz. Ele simplesmente distorce tudo. Seu poder está em reescrever a história diante dos olhos da vítima, até que ela não saiba mais o que é real. Ross Rosenberg define o gaslighting como uma forma refinada de manipulação psicológica, usada para confundir, isolar e fazer a vítima duvidar da própria sanidade. Esse demônio entra em cena quando o narcisista precisa proteger sua imagem a qualquer custo. Ele não pode ser responsabilizado, não pode ser visto como o agressor, não pode admitir falhas. Então, manipula os fatos. Diz que você entendeu tudo errado, que foi você quem começou a briga, que nunca falou o que falou, mesmo quando você tem certeza absoluta do que viveu. Aos poucos, a vítima começa a se perguntar: será que estou exagerando? Será que inventei isso? Será que ele tem razão? E é assim que o domínio psicológico se instala. O gaslighting funciona como um vírus silencioso. Ele se infiltra em pequenas situações do cotidiano, uma conversa banal, uma lembrança compartilhada, um limite que foi ultrapassado. Sempre há uma explicação que faz parecer que o narcisista está certo e você está sendo irracional. Ele diz frases como: você está paranoica, você está sempre inventando coisas, ou você está se lembrando errado. Essas frases, repetidas constantemente, corroem a confiança interna da vítima até que ela não saiba mais o que pensar ou sentir. Esse tipo de manipulação é extremamente perigoso, porque não deixa marcas visíveis. Ao contrário da raiva ou da humilhação, o gaslighting acontece em silêncio, no campo das ideias, das percepções, da memória. A vítima começa a duvidar de suas emoções, de seus julgamentos e até de suas decisões. Rosenberg alerta que, com o tempo, isso pode gerar crises de ansiedade, depressão e sensação de loucura. A vítima não sabe mais o que é real e o que foi criado pelo manipulador. E isso a torna completamente dependente do narcisista para interpretar a realidade. Um dos aspectos mais cruéis do gaslighting é que ele transforma o narcisista em um narrador onipotente da relação. Ele decide o que é verdade, o que aconteceu e como deve ser interpretado. Se você chora, ele diz que você está sendo dramático. Se você reclama, ele diz que está sendo injusto. Se você tenta se defender, ele diz que está sendo agressivo. Com isso, ele inverte completamente os papéis, se colocando como vítima e fazendo com que você pareça o verdadeiro vilão da história. Rosenberg destaca que essa inversão de realidade é proposital. O narcisista precisa manter o controle narrativo para preservar seu ego frágil. Admitir que errou, que abusou, que magoou, é inaceitável para ele. Então ele reescreve a história em tempo real, até que todos ao redor passem a acreditar em sua versão, inclusive a própria vítima. Esse processo é tão sutil que, quando a vítima percebe,
já está presa em uma teia de confusão emocional, onde tudo o que sente é questionável. O gaslighting também se manifesta nas contradições. O narcisista pode afirmar algo num dia e no outro negar completamente. Pode prometer mudanças e, ao ser cobrado, dizer que nunca prometeu nada. Essa tática cria um estado de instabilidade constante, onde a vítima não tem onde se apoiar. Ela não confia mais em si mesma e muito menos na pessoa que está ao seu lado. E quanto mais confusa fica, mais depende do narcisista para entender o que está acontecendo. Outro recurso do gaslighting é a manipulação do contexto. O narcisista pega frases fora de hora, ações isoladas ou até reações emocionais suas para justificar seus abusos. Ele diz, por exemplo, que só gritou porque você o provocou, que só se afastou porque você se descontrolou, que só te ignorou porque você insistiu demais. Ele nunca é o responsável. Sempre há um motivo externo, uma distorção conveniente. E essa lógica perversa desarma a vítima, que começa a acreditar que merece ser tratada daquela forma. Muitas vítimas relatam que, após viver por muito tempo sob o domínio do gaslighting, não conseguem mais tomar decisões simples. Sentem que precisam da opinião do narcisista para tudo. Têm medo de confiar em seus próprios pensamentos e se culpam por tudo que acontece. Esse estado de alienação emocional é resultado direto da manipulação contínua da realidade. E é exatamente isso que o narcisista quer: uma vítima confusa, insegura e emocionalmente dependente. O que torna esse demônio tão eficaz é sua sutileza. Diferente dos ataques diretos, o gaslighting se esconde atrás de aparente racionalidade. O narcisista parece calmo, coerente, até gentil. E você, que está emocionalmente esgotado, parece irracional, instável, descontrolado. Essa inversão de papéis destrói a autoestima e enfraquece totalmente a capacidade de reação da vítima. E quanto mais ela tenta se defender, mais parece culpada. Ross Rosenberg reforça que identificar o gaslighting exige muita lucidez e apoio externo. Conversar com pessoas de confiança, registrar situações por escrito, buscar ajuda terapêutica, tudo isso pode ajudar a resgatar a percepção da realidade. Porque sim, há uma realidade, e ela não pode ser determinada por quem quer apenas manter o poder. Quando você começa a se reconectar com sua verdade, começa a quebrar as correntes dessa manipulação invisível. A libertação começa quando você entende que não está louco, não está exagerando, não está inventando nada. O que você sente é válido. O que você viveu foi real. E, acima de tudo, você tem o direito de interpretar sua vida com seus próprios olhos. Esse direito é inegociável, e nenhum manipulador tem o poder de tirá-lo de você. O narcisista sabe disso. E é por isso que usa o gaslighting como arma. Mas agora você sabe reconhecer esse demônio. 4 demônios já foram revelados: a raiva narcísica, a humilhação perversa, a sedução enganosa e o gaslighting. Cada um deles atua em momentos distintos, com estratégias específicas, mas todos com o mesmo objetivo: restaurar o controle do narcisista sobre sua vítima. No próximo bloco, vamos revelar um dos mais destrutivos de todos, aquele que se disfarça de abandono, mas é, na verdade, uma punição emocional calculada, o tratamento do silêncio. Quando todos os outros demônios falham em dobrar a vítima, quando nem a raiva, nem a humilhação, nem a sedução enganosa, nem o gaslighting conseguem restaurar o domínio perdido, o narcisista recorre a uma das táticas mais cruéis e devastadoras de todas: o tratamento do silêncio. Esse 5º demônio não fala, não grita, não responde. Ele se cala, mas o silêncio dele não é vazio, é ensurdecedor. É uma punição psicológica fria, calculada e profundamente destrutiva. Ross Rosenberg alerta que esse tipo de abuso é uma das formas mais sofisticadas de tortura emocional.
O tratamento do silêncio é ativado como uma forma de castigo. O narcisista o usa para demonstrar superioridade, para ensinar uma lição à vítima que ousou desafiá-lo, criticá-lo ou simplesmente se afastar de sua esfera de controle. Ao escolher não falar, não olhar, não reconhecer a existência do outro, o narcisista impõe um tipo de morte simbólica. A vítima sente-se apagada, invisível, descartável. É uma forma de dizer: você não importa, sem usar nenhuma palavra. Esse silêncio não é passividade, é manipulação ativa. É uma ferramenta precisa para criar insegurança, angústia e submissão. O narcisista sabe que a ausência de resposta machuca mais do que um grito, porque ela deixa a vítima sozinha com suas dúvidas, medos e suposições. Ross Rosenberg explica que o silêncio prolongado ativa áreas do cérebro ligadas ao abandono emocional, muitas vezes conectadas a traumas da infância. Isso faz com que a vítima reaja com desespero, buscando reconciliação a qualquer custo, mesmo quando sabe que não errou. É exatamente isso que o narcisista deseja: ver a vítima rastejar por atenção, implorar por diálogo, tentar desesperadamente consertar algo que nem mesmo está quebrado, porque muitas vezes o silêncio é desencadeado por algo banal, ou até sem motivo algum. Essa arbitrariedade é proposital, serve para manter a vítima em alerta constante, pisando em ovos, temendo qualquer movimento que possa provocar outra onda de silêncio. Essa imprevisibilidade gera dependência emocional. A vítima se adapta ao humor do narcisista, perde a espontaneidade e começa a viver em função de não ser ignorada. O tratamento do silêncio também é um espetáculo oculto. Em público, o narcisista pode manter aparências, interagir normalmente, até sorrir. Mas nos bastidores, ele se fecha, se isola e nega qualquer forma de afeto. Essa dualidade confunde profundamente a vítima, que passa a se questionar se está imaginando coisas, se está exagerando. Afinal, como explicar um tipo de abuso que ninguém vê? É esse o poder desse demônio. Ele opera na sombra, minando a saúde emocional da vítima sem deixar vestígios aparentes. Outro aspecto destrutivo do silêncio é seu impacto no senso de identidade da vítima. Com o tempo, ela começa a internalizar a rejeição. Pensa que não é digna de atenção, que não é boa o suficiente, que não merece ser ouvida. Essas crenças, reforçadas pela repetição do comportamento abusivo, corroem a autoestima até que ela se torne poeira. E é nesse estado de fragilidade que o narcisista volta a se aproximar, retomando o ciclo de sedução como se nada tivesse acontecido. E mais uma vez, a vítima aceita, grata por merecer novamente sua atenção. Ross Rosenberg destaca que esse ciclo de punição e recompensa cria um laço traumático extremamente difícil de romper. O silêncio não apenas machuca, ele vicia. A ausência de resposta se torna tão insuportável que a vítima passa a fazer qualquer coisa para evitá-la. Cede, se cala, se anula, perdoa sem receber pedido de desculpas, aceita migalhas como se fossem banquetes. Tudo para não ser ignorada novamente, e assim a prisão se fecha com trancas invisíveis. Esse tipo de manipulação também se estende a relacionamentos familiares, amizades e ambientes de trabalho. O narcisista usa o silêncio como forma de controle social. Ignora mensagens, se recusa a responder e-mails, evita o contato visual. Tudo para demonstrar poder e desencadear submissão. É uma técnica refinada de dominação, baseada no controle da atenção. E a atenção, como ensina Rosenberg, é a moeda mais valiosa nas relações abusivas. Quem controla a atenção, controla o vínculo. Para a vítima, o tratamento do silêncio também gera confusão em níveis profundos. Há momentos em que ela sente raiva, mas não consegue expressar. Outros em que sente culpa, mas não sabe por quê.
Esse turbilhão emocional a deixa exausta, mentalmente sobrecarregada, emocionalmente drenada. Ela começa a viver em função de reconquistar a presença do narcisista, achando que se esforçar mais, falar com mais cuidado, amar com mais intensidade, vai evitar o próximo silêncio. Mas isso nunca acontece, porque o problema nunca foi ela. Esse demônio também se alimenta da vergonha. A vítima sente vergonha de admitir que está sendo ignorada, que está implorando por migalhas de atenção. Muitas vezes, esconde da família, dos amigos, até de si mesma, o que está vivendo. E quanto mais silencia a própria dor, mais vulnerável se torna à manipulação. Essa é uma das armadilhas mais cruéis. O silêncio do narcisista leva ao silêncio da vítima. E nessa ausência de vozes, o ciclo do abuso se perpetua sem resistência. A resposta ao tratamento do silêncio não é gritar, implorar ou tentar agradar. É reconhecer que esse comportamento não é apenas imaturo, é abusivo, e que ninguém merece ser punido com o apagamento emocional. Como diz Ross Rosenberg, a cura começa quando você resgata sua voz, quando se permite sentir, falar, colocar limites, quando entende que o silêncio dele não define seu valor, que a ausência dele não diminui sua presença, que o desprezo dele não apaga sua luz. Romper com esse ciclo exige coragem, apoio e, acima de tudo, clareza. Clareza de que amar não significa aceitar tudo. Clareza de que respeito é inegociável. Clareza de que o amor verdadeiro nunca usaria o silêncio como punição. A ausência não é amor, o vazio não é cuidado, a indiferença não é maturidade, é manipulação pura e precisa ser reconhecida como tal. 5 demônios foram expostos, cada um com sua estratégia, seu veneno, sua forma específica de controlar, machucar e destruir. Mas ainda restam 2. 2 rostos sombrios que surgem quando o narcisista está em seu estágio mais desesperado: o medo de ser exposto e a necessidade insaciável de vingança. No próximo bloco, vamos revelar o 6º demônio, aquele que transforma o narcisista em caçador, pronto para arruinar a imagem, a reputação e até a dignidade da vítima, o demônio da difamação. Agora que desvendamos 6 dos demônios que se apossam do narcisista quando ele perde o controle, chegamos ao mais destrutivo de todos, o 7º demônio, a vingança obsessiva. Este não é apenas um impulso emocional, é uma estratégia meticulosa, alimentada pelo ódio silencioso que o narcisista guarda contra qualquer um que ameace sua fachada. Quando percebe que perdeu o domínio, e pior, que foi desmascarado, o narcisista ativa esse demônio como sua última carta, seu ataque final. Ross Rosenberg nos alerta. É neste ponto que o narcisista revela sua forma mais crua e implacável, disposto a tudo para arruinar a imagem da vítima e manter intacto o seu disfarce. A vingança do narcisista não é impulsiva, é cirúrgica. Ele começa a plantar mentiras, manipular pessoas próximas, distorcer fatos e criar versões completamente deturpadas da realidade. Ele se posiciona como vítima, injustiçado, traído, incompreendido. E com sua habilidade nata de persuasão, convence facilmente quem está ao redor. Esse é o momento em que amigos se afastam, familiares começam a duvidar e a vítima passa a ser vista com desconfiança. A dor da difamação se soma ao trauma do abuso, criando uma ferida emocional ainda mais profunda. A reputação da vítima vira alvo. O narcisista começa a espalhar boatos, revelar segredos compartilhados em confiança, insinuar desequilíbrios emocionais ou morais. Tudo com um único objetivo: destruir a credibilidade de quem ousou desafiar seu poder. E a crueldade não termina aí. Muitas vezes ele se aproxima de novas vítimas, usando a narrativa distorcida
para justificar seus comportamentos e continuar perpetuando o ciclo com novas pessoas. Assim, o narcisista não apenas se protege, ele também se alimenta da dor que causa. Ross Rosenberg ressalta que esse tipo de comportamento é comum quando o narcisista sente que perdeu o controle narrativo. Ele não suporta ser visto como o vilão, pois isso ameaça diretamente seu ego frágil e inflado. Por isso, ele ataca com intensidade redobrada, usando todas as armas emocionais e sociais que tem à disposição. Para a vítima, isso pode significar não apenas isolamento, mas também uma sensação profunda de injustiça, como se o agressor tivesse saído ileso e ela fosse a culpada por tudo. Mas é nesse ponto de maior destruição que também começa a revelação mais importante. É quando o narcisista expõe suas verdadeiras intenções, quando mostra ao mundo quem ele realmente é. E para a vítima que começa a enxergar com clareza, isso se torna libertador. Porque, apesar da dor, da difamação e da perda, existe uma verdade que nenhum demônio pode apagar. A verdade de quem você é, a sua integridade, sua coragem de se libertar, sua lucidez em meio ao caos. Isso é sua vitória silenciosa. A grande virada começa quando você decide não responder na mesma moeda. Quando, em vez de tentar se defender desesperadamente, você se afasta e foca em reconstruir sua história com base em fatos, apoio e verdade. Como ensina Rosenberg, a cura não está em vencer o narcisista. Está em se libertar da necessidade de validá-lo ou de provar qualquer coisa. Porque, no fundo, a verdadeira força está em quem sobreviveu a todos esses demônios e, ainda assim, escolheu o caminho da autenticidade. Neste momento, a maior revelação se impõe. O narcisista não teme perder você. Ele teme perder o controle sobre você. E quando você rompe esse vínculo, quando para de responder aos jogos, quando se reconecta com sua essência, ele entra em colapso. Todos os demônios revelados até aqui não são sinais de força, mas de desespero. Desespero por perceber que, sem controle, ele não tem identidade. E por isso precisa de máscaras, manipulação e domínio para sobreviver emocionalmente. Mas você não precisa mais disso. Porque agora você conhece os 7 demônios que governam o narcisista quando ele perde o controle. A raiva narcísica, a humilhação perversa, a sedução enganosa, o gaslighting, o tratamento do silêncio, a difamação e, por fim, a vingança obsessiva. Você sabe como eles operam, como se disfarçam, como machucam e, acima de tudo, sabe que nenhum deles tem poder quando você se recusa a jogar o jogo. O conhecimento é sua arma mais poderosa. A consciência é sua libertação. A jornada não termina aqui. Ela continua em cada escolha que você faz, em cada limite que impõe, em cada vez que se olha no espelho e decide ser fiel a si mesmo. Você não está sozinho. Muitas pessoas já passaram por isso, sobreviveram e hoje vivem com mais lucidez, liberdade e amor próprio. Você também pode. Basta dar o próximo passo, mesmo que ele pareça pequeno agora. E se este vídeo fez sentido para você, se trouxe clareza, conforto ou força, então compartilhe. Curta, comente, se inscreva. Essa mensagem precisa chegar a quem ainda está preso nesse ciclo, achando que está sozinho. Vamos juntos quebrar o silêncio, desmascarar os demônios e reconstruir histórias com verdade, coragem e luz. Até o próximo vídeo e lembre-se, você não é o que tentaram te convencer a ser. Você é livre. E isso nenhum narcisista pode controlar.